E opa, esse aqui é Josuke Higashikata, um garoto de 16 anos que vive na cidade de Moriyo. Ele mora com sua mãe, até porque seu pai... Mas havia um problema. Josuke ficava o dia todo jogando videogame e não fazia nada da vida, a não ser ir pra escola. Então sua mãe aparece e fala que se ele não arrumar um serviço, ele vai pro olho da rua. Então ele procura e descobre que uma recém-aberta pizzaria na cidade de Moriyo, chamada Fazbear, estava contratando para guarda noturno, pagando um alto salário, e como ele estudava à tarde, seria o serviço perfeito. Eu sou o David, mais conhecido como o cachorrão culoso de óculos fodas, e essa é a bizarra aventura do Josuke na Fazbear Pizzaria. Isso. Noite 1. Josuke recebe um recado explicando um pouco mais do trabalho. Seu turno seria das meia-noite até às 6 da manhã. O que ele teria que fazer é observar os animatronics, que eram os robôs mascotes da pizzaria. Parece ser algo simples, mas tem um probleminha. Para não correr o risco de travar seu sistema se ficassem parados demais, os animatronics eram liberados para andar durante a noite. Ou seja, não ia ser tão fácil quanto ele achava. E olhando o recado mais de perto, ele percebeu outra coisa. Em letrinhas muito pequenas estava escrito: nós não nos responsabilizamos por qualquer ferimento ou desmembramento. Antes que terminasse de ler, um telefone toca. Alô? Se você está respirando, você é gay. Se você está escutando, você é gay. Filho da p... Quando Josuke atende, ele percebe que era uma mensagem gravada do antigo guarda. Ele grava uma mensagem para ajudar o novo vigia noturno a se adaptar ao trabalho na Fazbear Pizzaria. Ele explica que apesar dos avisos assustadores sobre acidentes e desaparecimentos, não há muito o que se preocupar. Contam que os animatronics se movem à noite porque ficam muito tempo desligados e podem confundir o vigia com um endoesqueleto e acabarem tentando colocá-lo à força dentro de um dos trajes, o que seria fatal. E, por fim, ele aconselha o vigia a observar as câmeras, fechar as portas apenas quando necessário e economizar energia. Vale lembrar, galera, que eu resumi muito o diálogo do Fun Guy, porque não tem cabimento eu recitar um texto desse tamanho aqui. Passou de 2 linhas, eu não leio. Ok, Josuke já tinha aprendido tudo o que precisava saber para fazer um bom serviço. Ele olha no relógio e percebe que já são 2 da manhã, e todo mundo sabe que quando o relógio bate às 2, todas as caveiras pintam as unhas. Tumbalaca. Josuke olha as câmeras e nada demais acontece, o que o deixa muito entediado. E de fato, a primeira noite do FNAF é bem parada mesmo, então Maiden Haven, bora pra segunda noite, fuedas. Noite 2. Logo no comecinho do seu turno, Josuke recebe outra ligação daquele mesmo cara. Oi, tá me escutando? Bem, se você está ouvindo isso, é que chegou o seu segundo dia, parabéns! Eu não vou falar tanto dessa vez, já que Fred e seus amigos tendem a ficar mais ativos conforme a semana avança. Talvez seja uma boa ideia dar uma olhadinha nas câmeras enquanto eu falo, só por garantia, sabe? Então Josuke começa a olhar as câmeras em busca de qualquer sinal de movimento. O cara do telefone continua falando. Curiosamente, o próprio Fred não sai do palco com muita frequência. Eu ouvi dizer que ele fica bem mais ativo no escuro. Ei, então acho que esse é um bom motivo para não deixar a energia acabar, certo? Olha só, eu também quero deixar bem claro a importância de usar as luzes das portas. É que existem pontos cegos nas câmeras e esses pontos ficam ao lado de fora das portas. Então, se você não conseguir encontrar algo ou alguém nas câmeras, certifique de verificar as luzes das portas. Você pode ter apenas alguns segundos para reagir. Não é que você corra perigo, é claro. Não estou insinuando isso. Além disso, verifique a cortina da enseada pirata de vez em quando. O personagem que fica lá dentro parece ser único, pois fica mais ativo se as câmeras permanecerem desligadas por longos períodos. Eu acho que ele não gosta muito de ser observado. Não sei. Enfim, eu tenho certeza de que você tem tudo sob controle. Adiós, Betinha. Falo com você em breve. Tá bom, chega de papo. Josuke continua olhando as câmeras e a princípio nada acontece. Mas depois ele vai percebendo movimentos suspeitos. Alguns animatrônicos pareciam estar em posições diferentes e, em alguns momentos, até pareciam olhar para a câmera. Josuke decide encarar aquilo como um videogame, que ele não deveria perder para seu próprio bem. Tudo estava correndo bem, até que quando ele acende a luz da porta... Josuke fecha a porta imediatamente assustado, mas ele já tinha sido avisado que aquilo poderia acontecer. Depois de se acalmar um pouco, ele percebe que já tá pegando o jeito da coisa. Simples, de vez em quando um animatronic ou outro aparecia na porta ou olhava para ele das câmeras. E sempre que isso acontecia, ele fechava a porta e tava tudo bem. Josuke decide olhar as câmeras, mas ele se lembra de algo. O guarda anterior disse para que frequentemente vigiasse a cortina dos piratas, e isso impediria o que tivesse ali de sair dali. Mas ele havia se esquecido disso, então ele ouve
ouve passos correndo. Josuke fecha a porta na velocidade do cabrunco e ouve fortes pancadas na porta. Ele escapou por pouco. Ele pensa consigo mesmo que deveria ser mais cuidadoso com as regras. Então, de repente, o relógio toca. Já são 6 da manhã. Seu turno havia acabado. Josuke vai embora e chega em casa e vai a mimir. Na escola à tarde, ele conta para Okuyasu e Koichi sobre o seu novo emprego e o quão bizarro ele é. Koichi fica apavorado, mas Okuyasu duvida e fala que não tem como ser tão bizarro assim. Então ele decide acompanhar Josuke na próxima noite somente pela resenha. Noite 3. Logo quando eles começam o turno, outra chamada toca. Okuyasu já pergunta quem catapimbas é aquele mano. Josuke explica que eram chamadas gravadas do cara que trabalhou antes dele no local. Ei, som, teste. Caraca, meu brother, você está indo muito bem. A maioria das pessoas não dura tanto. Quer dizer, sabe, geralmente elas já estão envolvidas com outras coisas nessa parte. Não estou insinuando que elas morreram. Não foi isso que eu quis dizer. Enfim, é melhor não tomar muito do seu tempo. As coisas começam a ficar sérias hoje à noite. Okuyasu, ainda desacreditado, pergunta a Josuke se aquilo fazia parte de uma pegadinha com a cara dele. Mas Josuke já manda ele calar a boca. Ele fica pensando como que as coisas poderiam ficar mais intensas do que já estão. Josuke começa a olhar as câmeras e o Okuyasu fica encebando em cima essa Okuyasu fica fazendo perguntas, mas Josuke está extremamente focado em defender o escritório, que não tem tempo de responder. Então Okuyasu, entediado, fica futucando o escritório até que ele olha em uma das portas. Que merda é essa, Josuke? Josuke fecha a porta imediatamente. Eu te avisei que a resenha aqui não era brincadeira, não foi? Okuyasu começa a usar os seus últimos 2 neurônios para raciocinar que aquilo não era uma pegadinha. Esse emprego era realmente bizarro. Mas Josuke, o que nós fazemos agora? Bem, é só seguir observando as câmeras e fechando as portas e evitar que eles nos matem. Depois de ter perdido todo esse tempo explicando para o animal do Okuyasu que aquilo não era uma pegadinha, Josuke se lembra que esqueceu um detalhe. Um detalhe crucial. Ele esqueceu de olhar a maldita câmera da cortina pirata. Então ele ouve passos ainda mais rápidos que estão se aproximando. Porém, não dava mais tempo de fechar a porta. O que é isso, Josuke? Quando, de repente, a criatura aparece e pula pra cima deles. Josuke decide botar o cacete na mesa e mandar medir. Ele acerta um soco no meio da fuça da criatura que voa longe. Oh meu Deus, o que eu fiz? Ele percebe que se destruir os animatronics, vai ser demitido e o Pix não vai cair na conta. Então ele conserta a criatura. A situação se acalma e Josuke continua fazendo como de costume, observando as câmeras e fechando portas. Okuyasu pergunta o porquê do Josuke tá trabalhando ali. Nem ele seria tão burro de aceitar um emprego desses. Okuyasu, agora tu tem um ponto. Mas Josuke fala que ele tá ali pelo Pix, que é gordo. E assim ele vai finalmente comprar o seu PS5 para jogar GTA 6. Depois de mais algumas tensões, o turno acaba e de repente já são 6 da manhã. Okuyasu fala pro Josuke que ele não pisaria ali de novo nem se estivessem distribuindo fanboys lá. Não, pera aí, roteirista. Então Josuke fala que os de verdade ele sabe quem é, mas Okuyasu não precisava ir de novo, afinal ele só atrapalhou. Josuke chega em casa quase morto de cansaço. Sua mãe pergunta como tá sendo o novo emprego. Ele diz que tá sendo bom, mas antes que terminasse de falar, ele cai no sono e a mimir. Naquele dia ele ficou tão cansado que nem foi na escola. Noite 4. Josuke chega até o seu local de trabalho desconfiado de tudo e de todos. Afinal, todo mundo naquela pizzaria dos infernos queria lhe botar dentro de um traje. Seu turno começa e logo no início ele recebe uma ligação do cara do telefone. Josuke não sabia, mas essa aí seria a última. Ei, escuta, talvez eu não consiga mais te mandar mensagem amanhã. Foi uma noite ruim pra mim. Eu até que tô feliz de ter gravado as mensagens para você quando gravei. Ei, me faça um favor. Talvez um dia você pudesse dar uma olhada naqueles ternos lá no fundo, sabe? Eu vou tentar aguentar até alguém dar uma olhada. Talvez não seja tão ruim. Eu sempre quis saber o que havia naquelas cabeças vazias lá atrás mesmo, sabe? Não, fiquem longe, não! Droga, que merda. Então esse cara morreu? Que merda de pizzaria é essa? É por isso que ninguém quis trabalhar aqui. E o pior é que provavelmente o corpo dele ainda tá dentro de uma dessas coisas estranhas. Eu não posso vacilar, porque senão eu vou ser o próximo. Josuke decide trabalhar de uma forma extremamente intensa. Tudo pelo GTA 6. Aquela noite, os animatronics estavam simplesmente atacados. Parecia que desceu o próprio tinhoso dentro deles. Josuke fecha as portas e olha as câmeras e liga as luzes freneticamente. Vai, já são 5 da manhã. Aguenta só mais um pouco. Mas o que Josuke não sabia é que ele havia se esquecido de um detalhe crucial, e dessa vez não era o Foxy. Ao usar todos os aparelhos freneticamente, ele acaba consumindo toda a energia.
Ele olha no relógio. Merda, já são quase 6 da manhã. Eu preciso sobreviver. Os animatronics cercam o escritório. Josuke larga tudo e sai correndo em uma perseguição épica. Ele dá vários dribles em vários animatronics, mas de repente ele é cercado. Mas aí então ele se lembra do GTA 6 e que ainda não tinha zerado My Fanboy Homemade. Que merda é essa, roteirista? Eu não posso morrer aqui. Eu vou vencer. Então Josuke utiliza seu stand para se arremessar por cima dos animatronics, quando de repente ele ouve um sino. O relógio bateu às 6. Aquele inferno havia finalmente acabado. Pelo menos por hoje. Josuke chega em casa e depois de dormir um pouco, ele começa a se planejar, porque essa seria a noite mais intensa de todas. Mas depois dela, o Pix ia cair na conta. Ele vai na escola e lá encontra o Koyasu e o Koichi, que vêm conversar com ele perguntando por que de ele ter faltado ontem. Mas Josuke não fala nada com nada, ele ainda estava se planejando para a noite. O Koyasu e Koichi percebem que há algo estranho. Josuke não é assim, então eles decidem ficar de olho para averiguar uma possível resenha. Noite 5, a final. Josuke chega ao seu local de trabalho e pela primeira vez, ele não ouve mais a voz daquele que estava com ele desde o começo. A voz que lhe ensinou tudo o que sabe, mas Josuke se concentra porque senão ele ia sofrer o mesmo destino. Bizarramente, até as 1 da manhã tudo ficou parado. Nenhum animatronic moveu um músculo sequer. Não que eles tenham, ou tenha, sei lá, pô. Josuke fica extremamente desconfiado. Eles estavam tramando algo? Então será que essas coisas têm consciência e são capazes de até mesmo elaborar planos? Que droga! Quando deu 2 da manhã, é que o caos começou. Os animatronics vieram de forma frenética para cima. Josuke defende a sua base com todas as suas forças. Tudo está indo bem. Se é que dá pra dizer que vários robôs do Satanás querendo te matar é algo bom. E dessa vez, Josuke estava olhando o consumo de energia. Afinal, ele não queria que a situação da noite anterior se repetisse. O relógio bate 3 da manhã. Josuke fica feliz porque ele ainda tem muita energia. Essa noite vai dar bom, ele fala. Mas, de repente... Não. Não é possível que a energia tenha acabado. Eu tenho certeza que tinha mais da metade. Que droga, com certeza aquelas coisas sabotaram a energia. Então esse era o plano deles. Josuke procura uma lanterna, mas não acha. A única que ele tinha era a do seu celular. Ele precisa chegar até a sala de energia e consertá-la se quiser viver essa noite. Ele sai correndo e os animatronics vêm atrás. Depois de dar uns dribles, ele chega na sala de energia. Mas o seu celular começa a falhar. Ele descarregou e Josuke perdeu a sua lanterna. Porém, ele se lembra que tá no Japão. Ele carrega o celular e consegue consertar a energia, mas os animatronics estão querendo arrombar a porta para fazer brincadeiras gostosas com ele a qualquer custo. Josuke atira a cabeça de um animatronic desativado, fazendo um boliche com aqueles bichos horrorosos. Ele volta à sala de controle por pouco e tranca as portas. Os animatronics tentam arrombá-las à força. Ele olha no relógio e vê que já são 5 da manhã, só falta um pouco. E quando estão prestes a arrombar as portas, ele escuta um barulho. Let's kill the whole beach! Koichi e Koyasu aparecem farmando aura e golpeiam os animatronics. Josuke fica feliz em vê-los e fala que chegaram na hora certa. Então ele usa o seu stand e dá um soco nos animatronics, arremessando-os longe, e finalmente o relógio bate 6 horas. A semana havia enfim acabado. Todo aquele pesadelo, toda aquela tensão. Josuke agradece seus amigos e vai para casa. E depois de descansar, ele recebe uma carta da Fazbear, falando que ele foi demitido porque alguns animatronics apresentavam pequenos danos e que ele consumiu muita energia. Então, para pagar os custos, seu pagamento foi reduzido pela metade. Mas o que irritou Josuke de verdade era o que estava na última linha. Que coisa ridícula é essa que você estava usando na cabeça? Algum tipo de chapéu? Saiba que algo horroroso assim deveria ser até crime e é proibido no nosso estabelecimento. Josuke fica extremamente enfurecido. Então ele decide passar uma última noite na pizzaria, mas dessa vez não como guarda. Onde você se escondeu? Sai de baixo daí agora, sai! Onde você se enfiou, seu folgado? Aparece! Te encontrei, eu ainda não cansei de te socar! Se gostou, deixa o seu like e se inscreva aí, meu brother. E me diz qual o próximo personagem e a próxima história. Fui!